Olá, o meu nome é Cláudio Costa. Vou resolver alguns exercícios de exame nacional sobre o tópico Energia e Movimentos. Vamos estudarmos assim a aplicação das expressões nos sistemas conservativos e não conservativos. Uma das formas de resolvermos problemas com os sistemas conservativos e não conservativos é termos imediatamente uma ideia daquilo que vamos fazer a seguir. Então arranjei aqui uma espécie de uma chave dicotómica para ajudar. Quando estamos a resolver um exercício, um problema, a primeira coisa que devemos fazer é esquematizar o problema com um esquema e fazer a representação de todas as forças que atuam no corpo nos diferentes trajetos que ele executa. Então devemos fazer a nós próprios uma pergunta, que é: há forças não conservativas a atuar? Então temos três possibilidades: o não, o sim e o não sei. Vamos deixar o não sei para o fim, porque normalmente o não sei é a resposta que depois leva mais tempo a concretizar. Qualquer uma das duas opções, o sim ou o não, serão à partida mais rápidas. Se não há forças não conservativas a atuar, isso significa que o nosso sistema é um sistema conservativo. E se ele for conservativo, a energia mecânica mantém-se constante. Se a energia mecânica se mantém constante, nós podemos trabalhar ou a variação da energia mecânica é igual a zero e a variação da energia mecânica é a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, que também serão zero, ou então a energia mecânica num ponto, eu aqui deixei inicial igual à energia mecânica final, mas pode ser num ponto A igual à do ponto B, C ou qualquer outro. Agora, se atuam forças não conservativas, eu tenho que fazer outra pergunta. Elas realizam trabalho? Se não realizam trabalho, por exemplo, se forem perpendiculares ao deslocamento, eu volto para o sistema conservativo. E continuo a resolver com o facto da energia mecânica ser constante. Se realizarem trabalho, o sistema não é conservativo e eu tenho outra alternativa. Vou usar o trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica. Claro que eu ainda posso trabalhar aqui o lado direito como a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial gravítica. Mas também posso trabalhar o lado esquerdo. Intensidade das forças da resultante das não a intensidade da resultante das forças não conservativas, vezes o deslocamento que o corpo executa, vezes o cosseno do ângulo que a soma dessas forças não conservativas faz com o deslocamento. Normalmente aqui a pergunta é bastante similar para qualquer um dos sistemas. Ou é calcula uma velocidade, ou uma altura, ou o deslocamento, ou a intensidade de uma força. Portanto, vai andar à volta disto, então é possível resolver os problemas desta maneira. O que é que acontece se eu não souber identificar se eu tenho ou não forças não conservativas e se elas realizam ou não trabalho? Eu posso sempre usar a lei do trabalho e energia ou o teorema de energia cinética. Lei do trabalho e energia. Já tenho aqui um erro. O trabalho da resultante das forças é igual à variação da energia cinética. Do lado direito, 1 meio da massa módulo da velocidade final ao quadrado menos módulo da velocidade inicial ao quadrado, e do lado esquerdo posso trabalhar a resultante das forças vezes o deslocamento do corpo vezes o cosseno do ângulo que a força resultante faz com o deslocamento. Às vezes ainda dá jeito pensar que esta força resultante posso aplicar aqui a segunda lei de Newton, a força resultante é a massa vezes a aceleração, e eu posso substituir por ma se o meu objetivo for calcular a aceleração. Não é tão comum, especialmente num 10º ano, mas no 11º ano já podem aparecer problemas combinados. Também não convém esquecer que em qualquer uma destas situações eu posso conciliar o que já tenho com expressões que eu conheço, nomeadamente o trabalho das forças conservativas, que se calcula através do simétrico da variação da energia potencial gravítica, ou seja, menos mg a altura final menos a altura inicial, ou apenas o trabalho de uma força comum. Vamos ver então o que é que acontece se eu tiver um sistema conservativo. Eu escolhi alguns exercícios de exame nacional para resolver apenas algumas alíneas para ficarmos com uma ideia do que é que pode acontecer, o que é que nos podem perguntar e como é que vamos concretizar o problema. Vamos então ver um exercício do Exame Nacional 2022 da segunda fase. Temos uma rapariga que se deixa baloiçar numa corda, presa numa corda inextensível, que está atada a um coqueiro. Temos ali uma representação na figura. A rapariga parte do repouso
no ponto A. Portanto, já temos aqui informação que é útil identificar. Sabemos que a velocidade da rapariga no ponto A é 0 metros por segundo e oscila presa à corda até à posição C, passando pelo ponto intermédio B. Em A e em C, a rapariga encontra-se à mesma altura. A altura de A é igual à altura de C. Considerando-se como nível de referência a superfície da água. Isso significa que a altura em D é 0 metros, é o nosso nível de referência. Já deixar aqui essa indicação. A rapariga pode ser representada pelo seu centro de massa e a resistência do ar é desprezável. Isto também é importante porque é menos uma força que eu vou ter de considerar no meu problema. Resistência do ar, desprezável. Vamos ver qual é que é a nossa pergunta. No movimento da rapariga entre A e B, portanto só estamos a ver aqui este pedacinho inicial entre A e B, o que é que acontece? Temos aqui várias opções, vamos estudar cada uma delas. Então, primeira opção, a variação da energia cinética da rapariga é nula. Eu tinha dito que a primeira coisa que devemos fazer depois de escrever os dados era fazer uma representação das forças. Ainda não fizemos isso, se calhar é boa ideia. Nós vamos ter o peso ou a força gravítica a atuar e vamos ter também a tensão. A tensão é a força exercida sempre que há aqui um fio ou uma corda a segurar alguém. Em termos de representação de forças, ou da sua classificação, a tensão é uma força não conservativa, no entanto, ela não realiza trabalho porque é perpendicular ao deslocamento. Sendo perpendicular ao deslocamento, este sistema é conservativo porque a única força não conservativa a atuar não realiza trabalho. Já vou pôr aqui esta ideia. Sistema conservativo. Se o sistema é conservativo, o que eu sei é que a energia mecânica se mantém constante. E se a energia mecânica se mantém constante, a sua variação é zero. E automaticamente eu já tenho isso escrito nas minhas opções. O primeiro fala da variação da energia cinética. O segundo, apenas atuam forças conservativas. É falso porque eu também tenho a tensão e a tensão é uma força não conservativa. Não atuam apenas forças não conservativas porque o peso ou força gravítica é conservativa. Portanto, eu já ficaria aqui entre a opção A e a D. Agora, entre A e B, ela não tem energia cinética no ponto A porque ela parte do repouso, a sua velocidade inicial é zero, mas vai ganhar velocidade à medida que chega até B. Em B atinge a velocidade máxima, portanto a A também é falsa. Eu tenho a velocidade a variar aqui. Então só me resta a D, a variação da energia mecânica no sistema. Rapariga mais terra é nula. Verdade, porque o sistema é conservativo. Pois o sistema é conservativo. Ok. Vamos ver o que é que nos espera nos sistemas não conservativos. Este exercício é do Exame Nacional 2019. Na segunda fase é um exercício algo complexo. O bungee jumping é um desporto radical em que um atleta cai de uma altura apreciável, preso a um cabo elástico que, ao esticar, exerce uma força sobre o atleta. Na figura que não está à escala, estão representadas posições de um atleta de massa 72 kg. Podemos já fazer aqui algum registro dos dados. Cai a partir da plataforma P. Admita que o atleta inicia o seu movimento de queda vertical com velocidade inicial nula. Portanto, a velocidade no ponto P é zero. Cai livremente até à posição R. O R está aqui, esta queda livre até aqui dá-nos uma informação muito importante. Até ao ponto R, o meu sistema é conservativo. Porquê? Porque se a queda é uma queda livre, isso significa que nesta fase só atua a força gravítica. Portanto, só tenho o peso ou a força gravítica a atuar entre P e R. A partir da posição R, o cabo elástico começa a esticar, passando a exercer uma força no atleta. Na posição S, o atleta atinge a velocidade máxima, portanto posso pôr aqui em S, de 18,7 metros por segundo, e na posição T inverte o sentido do movimento. Isto também é importante
porque significa que na posição T, se eu tenho uma inversão de sentido, a velocidade vai ter que se anular. Não se esqueçam é que a partir do R, além da força-peso, eu vou ter a força do cabo a ser exercida no sentido oposto. Chamar mesmo força do cabo. Admita que o atleta pode ser representado pelo seu centro de massa e são desprezáveis a massa do cabo e a força da resistência do ar. Ok, não temos a ação da resistência do ar. Ela também é desprezável. Eu não a representei aqui no meu esquema, mas podíamos tê-lo feito se não tivéssemos esta informação. Vamos ver qual é a pergunta. Admita que o atleta atinja a posição R com uma velocidade módulo 17, por aqui, 0,0 metros por segundo. Determine, temos aqui uma instrução a partir do teorema da energia cinética, já não temos liberdade de ação. O trabalho realizado pela força que o cabo exerce no atleta entre R e S. Portanto, queremos saber o trabalho da força que o cabo exerce no atleta entre as posições R e S. Apresento todas as etapas de resolução, explicitando todos os cálculos efetuados. Aqui não temos alternativa de resolução, porque ele nos pede para ir a partir do teorema da energia cinética. Então eu começo por expressar que o teorema da energia cinética diz que o trabalho da resultante das forças corresponde à variação da energia cinética. E daqui nós vamos ter que determinar a variação desta energia cinética. 1/2 da massa, módulo da velocidade em S ao quadrado, menos módulo da velocidade em R ao quadrado. Eu posso resolver usando aqui o lado direito. Mas também posso trabalhar o lado esquerdo, porque o meu objetivo é calcular o trabalho realizado pela força do cabo. Essa é a minha pergunta. Já tinha escrito ali embaixo, estava à procura, mas já encontrei. Esta é a minha pergunta. Então eu também posso pensar que o trabalho da resultante das forças diz respeito ao trabalho de todas as forças que estão a atuar. Ou seja, o trabalho do peso mais o trabalho da força do cabo. E eu posso continuar e substituir do lado direito a massa, que eu sei que é 72 kg, vezes a velocidade em S, que é 18,7 metros por segundo, colocá-lo ao quadrado, e em R, que eles também me dizem que é 17,0 ao quadrado. Nesta fase, se o meu objetivo é determinar o trabalho da força do cabo, eu também posso determinar o trabalho do peso. Posso fazê-lo à parte ou posso continuar a resolver aqui, porque o peso é uma força conservativa e o trabalho de uma força conservativa é o simétrico da variação da energia potencial gravítica. Ok? Já começo aqui a ter mais qualquer coisa plausível para poder trabalhar. Vou só usar aqui a calculadora para podermos determinar aquele lado direito, para não ficar com uma expressão muito grande à direita. Portanto, 1/2 vezes 72 vezes, não esquecer aqui nem os quadrados, nem aquele parênteses, ele é muito importante, 18,7 ao quadrado menos 17,0 ao quadrado. Portanto, do lado direito, isto vai me dar 2,185 vezes 10 elevado a 3. E ainda vou trabalhar aqui o simétrico da variação da energia potencial. Posso é passá-la já para o lado direito. 2,185 vezes 10 ao cubo, mais, e já vou traduzir aqui a variação da energia potencial gravítica. M vezes G, altura final, menos a altura inicial. Ok. Continuar a minha resolução. Trabalho do cabo. 2,185 vezes 10 ao cubo, mais a massa, que é 72, vezes a aceleração gravítica, que é 980, e agora vou precisar de informação sobre as alturas. Mas as alturas aparecem aqui no meu desenho. Entre R e S, eu tenho uma diferença de 6 metros na altura. Não sei concretamente qual é a altura do ponto R, nem a altura do ponto S, mas eu posso dizer, se quiserem, que esta altura é o meu nível de referência, o ponto S, e então o R vai estar nos 6 metros de altura. Esta é a minha altura inicial e os 0 metros serão então a minha altura final. Nós não temos aqui instruções sobre quem é que é
o nosso nível de referência. Então podemos determiná-lo onde quisermos. Então a altura final vai corresponder ao ponto S, 0, e a altura inicial, os 6 metros. Se quiserem usar o 6 como uma variação da altura, têm que colocar o sinal negativo, porque a altura do atleta está a diminuir, ele está a aproximar-se do nível médio das águas do mar. Ok, neste momento já estou em condições de fazer o cálculo que me pediram, porque eu já tenho tudo substituído. Vou usar o valor que eu já tinha da variação da energia cinética, mais 72 vezes os 9,80 vezes a altura final, que é 0, menos os 6 metros. Isto vai-me dar um trabalho negativo de 2,0405, peço desculpa, vezes 10 elevado a 3 joules. Se eu pensar aqui nos significativos, todos os valores que eu utilizei têm ou 3 ou 2. Como o que tem menos tem apenas 2, isto é, menos 2,1 vezes 10 ao cubo joules. E tenho o cálculo do trabalho da força que o cabo exerceu. Ele é negativo porque ele está a contrariar o movimento. Portanto, reparem que o atleta está a cair e a força do cabo aponta no sentido oposto. Em 2020 temos também um exercício interessante para resolver, também é da prova da segunda fase. Temos aqui um automóvel estacionado no cimo de uma rampa, o desenho também não está à escala e acidentalmente destrava-se. Deslizou ao longo da rampa com aceleração constante, até colidir com o motociclo que se encontrava parado. Considero que no movimento considerado a resultante das forças dissipativas que atuaram no automóvel não foi desprezável. Eu tenho de considerar aqui as forças dissipativas. E considero que o automóvel pode ser representado pelo seu centro de massa. Qual é que é a nossa pergunta? Para uma mesma distância percorrida sobre a rampa, o trabalho realizado pela força gravítica que atua no automóvel depende ou não depende da inclinação da rampa e depende ou não depende da massa do automóvel. Então, no fundo, como é que nós vamos fazer isso? À custa da expressão do trabalho que eles pretendem determinar. Trabalho da força gravítica é o nosso objetivo. Não estamos aqui, não estão a pedir-nos para fazer nenhuma análise em termos de forças nesta fase, podemos só responder concretamente àquilo que está a ser pedido. A forma mais fácil de pensarmos no trabalho da força gravítica é através do simétrico da variação da energia potencial gravítica, porque o peso ou força gravítica é uma força conservativa. Então vou ter aqui menos mg, a altura final menos a altura inicial. Sei que a altura final é 0, porque o carro vem rampa abaixo até ao fim da rampa. Então, isto vai ser igual a menos mg. Aliás, menos por menos dá mais, vezes a altura inicial. E agora, se calhar, era útil perceber quanto é que é esta altura inicial. Como é que eu vou determinar? Eu quero saber se este trabalho depende ou não da inclinação da rampa. Então, é importante pensarmos aqui neste ângulo. O seno daquele ângulo corresponde ao cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é a distância que o carro percorreu nesta descida da rampa. E se eu vier aqui substituir, aliás, não substituir, se eu vier aqui resolver em ordem à altura, vou ficar com d seno do ângulo é igual à altura inicial. E agora sim eu posso substituir a altura inicial na expressão que eu estava aqui a determinar. M vezes G vezes D vezes o seno do ângulo. E aqui consigo claramente perceber que o trabalho depende da inclinação da rampa. Eu, para calcular este trabalho, vou precisar conhecer aquele θ, que no fundo me dá a inclinação da rampa. E, ao mesmo tempo, uma vez que está lá a massa do corpo, também depende da massa do automóvel. Então, esta opção será a opção C. Este exercício tem mais alíneas. Vamos ver mais uma que tem um acrescento. Portanto, o que é que nós temos a mais? Sabemos que o automóvel tem uma massa, já vou registar aqui, de 1,2 vezes 10 elevado a 3 kg
e deslizou 80 metros, temos o deslocamento ao longo da rampa até colidir com o motociclo. A análise do acidente permitiu determinar que o módulo da velocidade do automóvel no instante da colisão, portanto temos a velocidade final, era 7,5 metros por segundo. O desnível entre as posições inicial e final do automóvel era de 7 metros. Basicamente, nós temos aqui uma altura identificada de 7 metros. Mas qual é a pergunta concretamente? A linha pede para determinar, a partir de considerações energéticas, nesta fase nós só poderíamos fazer por este caminho também, a intensidade resultante das forças dissipativas que atuaram no automóvel paralelamente ao deslocamento. Explicita o seu raciocínio indicando todos os dados efetuados, todos os cálculos efetuados. Também já temos aqui uma instrução sobre qual é o caminho que nós podemos seguir. O nosso objetivo é determinar, então, a intensidade da resultante das forças dissipativas, mas para isso eu já preciso de instruções sobre quais são as forças que estão a atuar no automóvel. Vou considerar aqui um ponto qualquer a meio da rampa e vou representar as forças a atuar. Tenho o peso ou força gravítica, vou ter a reação normal, que é perpendicular ao nosso plano inclinado. Uma vez que eu não posso desprezar as forças não conservativas, neste caso dissipativas, tratando-se de forças dissipativas, elas vão apontar no sentido contrário ao do movimento. Estas forças dissipativas são, por exemplo, ou uma força de atrito ou uma força de travagem. Elas são sinónimos. E o meu objetivo é determinar a intensidade desta força. Reparem, se eu não souber como resolver isto, embora tenha aqui uma pista clara para avançar para as forças dissipativas, basta-me olhar para o meu exercício e pensar: há forças não conservativas a atuar? Tenho duas. A normal e estas forças dissipativas, que são forças de travagem. Ou de atrito, se quiserem. A normal não realiza trabalho. Mas esta força dissipativa realiza trabalho. E se realiza, eu já vou automaticamente para o trabalho das forças não conservativas, corresponde à variação da energia mecânica. E a variação da energia mecânica é a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial gravítica. No trabalho das forças não conservativas, eu vou identificar duas: o trabalho da reação normal e o trabalho das tais forças dissipativas. Isto vai ser igual à variação da energia cinética. Se calhar até era conveniente eu já começar aqui a trabalhar a variação da energia cinética. Vou só usar aqui um espacinho no fundo, porque fiquei ali com pouco espaço. A variação da energia cinética é 1/2 da massa, velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado. Reparem que nós temos uma informação logo no início que pode ter passado despercebida. O carro acidentalmente destravou-se e significa que a sua velocidade inicial é 0. Então eu tenho aqui 1/2 da massa, que é 1,2 vezes 10 ao cubo, vezes a velocidade final ao quadrado, que é os 7,5 que eles também me dão. Não esquecer neste cálculo daquela velocidade ao quadrado. É um dos erros mais comuns, é esquecerem-se daquele quadradinho. Ok, isto dá 3,375 vezes 10 à quarta joules. Também posso aproveitar aqui o espacinho para calcular a variação da energia potencial gravítica. M vezes G, altura final, menos a altura inicial. A massa, 1,2 vezes 10 ao cubo, vezes o G, 980, vezes a altura final vai ser 0 e a altura inicial vai ser aqueles 7 metros. Se não interpretaram bem essa informação, também podem pensar no desnível. O desnível é a variação da altura. Não esquecer que a altura está a diminuir, então eu vou ter aqui menos os 7 metros. Se eu pensar na questão das alturas, é só trabalhar o valor, que também fica fácil de resolver. Vou só fazer a multiplicação. Este valor vai me dar negativo. Está aqui este menos no 7, que vai passar para fora do parênteses. E tenho 8,232 vezes 10 à quarta joules. Também podem resolver o exercício todo aqui do lado direito. Eu é que não tinha aqui espaço suficiente para fazer a substituição e agora já só vou colocar os valores finais. 3,375 vezes 10 à quarta
menos 8,232 vezes 10 elevado a 4 também. Então, o trabalho da reação normal é zero. Porquê que é zero? Pois a reação normal é perpendicular ao deslocamento. Então, o trabalho das forças dissipativas vai corresponder àquela diferença nos dois valores que nós temos, que é menos 4,857 vezes 10 elevado a 4 joules. Mas a pergunta não era esta. Eu queria saber a intensidade da resultante das forças dissipativas. Então, forças dissipativas vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo é que vai ser igual àquele menos 4,857 vezes 10 elevado a 4. Se eu quiser calcular a força dissipativa, vou dividir aquele valor, tentar poupar aqui o espaço ao máximo. O deslocamento nós temos, eram os 80 metros, e o ângulo também temos. Uma vez que o corpo se desloca rampa abaixo, o deslocamento aponta para a esquerda da rampa, então eu vou ter aqui um ângulo de 180 graus entre as forças dissipativas e o deslocamento. Se eu fizer agora aqui as continhas, isto vai-me dar 6, alguma coisa. Vamos só espreitar num instantinho o número de significativos. Temos aqui a massa e o deslocamento apenas com 2. Então 6,1, já um valor arredondado, vezes 10 ao quadrado newtons. Só colocar aqui melhor o newton, que não se vê bem. Ficou bem apertadinho para responder aqui ao exercício. E conseguimos calcular o objetivo, a intensidade das forças, da resultante das forças dissipativas que atuam no carro. Este exercício é um bocadinho diferente do habitual. Voltamos a ter aqui uma ciclista que se move num trajeto inicialmente horizontal entre A e B, e depois temos um troço com uma inclinação constante entre B e C. Não temos a massa do conjunto, mas sabemos que pode ser usado para representar o centro de massa. Da informação que temos aqui, a informação a memorizar é a forma da trajetória, que vamos precisar dela para aquilo que vamos resolver. A linha 4.2 refere que para planear ciclovias recomenda-se evitar rampas com uma inclinação superior a 5% e explica-se o que é uma inclinação de 5%. Por cada 100 metros de pista inclinada percorrida há um desnível de 5 na vertical. Em termos de imagem, isso quer dizer basicamente que se eu tiver a percorrer 100 metros ao longo da rampa, uma rampa com 5% de inclinação vai subir verticalmente apenas 5 metros. O nosso objetivo é determinar a inclinação aproximada do troço entre B e C da ciclovia, e temos aqui informação importante, nomeadamente que quando a ciclista passou na posição B, o velocímetro marcava 30 km por hora, então convém começar por determinar esta velocidade em metros por segundo. Nós, em princípio, vamos precisar dela. Então, 30 vezes 10 ao cubo metros a dividir por 3.600 segundos vai dar 8,333 metros por segundo. Quando iniciou a subida na posição B, a ciclista deixou de pedalar. Isto é muito importante. Não há força motora a impelir a bicicleta a subir. Percorre 40 metros, temos o deslocamento, até parar na posição C. Em C, a velocidade é 0 metros por segundo. No trajeto de BC foi dissipada 30% da energia mecânica do conjunto ciclista mais bicicleta. Ou seja, quando chega a C, tem menos 30% da energia mecânica que tinha em B. Então, é 70%, eu ia pôr aqui os 0,70, mas podemos colocar 70% da energia mecânica que tínhamos em B. Considero o troço horizontal como nível de referência de energia potencial gravítica, corresponde à altura zero.
E a nossa pergunta é verificar se a inclinação da ciclovia cumpre ou não a recomendação da inclinação que foi indicada, os tais 5%. Temos que mostrar como chegamos à verificação solicitada apresentando todos os cálculos efetuados. Se lembram da pista, colocar só aqui muito rapidamente uma imagem. O nosso objetivo é determinar este ângulo e para determinar aquele ângulo entre o trajeto B e C, vamos usar o seno que corresponde ao cateto oposto, à altura, sobre a hipotenusa, que é o deslocamento do corpo. Basicamente, o deslocamento nós já temos. O deslocamento é de 40 metros, mas não temos a altura. Como é que vamos calcular a altura? Em princípio, vamos precisar das energias e nós podemos determinar a energia mecânica no ponto B. A energia mecânica no ponto B é a cinética no ponto B mais a potencial no ponto B. E como o ponto B está em cima do nível de referência, a potencial é zero porque a altura é zero. Então a energia mecânica em B é só energia cinética, o meio da massa vezes o módulo da velocidade em B ao quadrado. Nós não temos a massa, vamos deixar como M e a velocidade 8,333 ao quadrado. Isto eu posso simplificar. Ora, dê-me aqui um segundo para eu poder calcular. 34,7 M joules. O M nós não sabemos, corresponde à massa. Se eu quiser calcular a energia mecânica em C, também o posso fazer. A energia cinética mais a potencial, ambos no ponto C. A cinética é zero porque eu tenho informação que ele para quando chega à posição C. E isto é M vezes G vezes a altura em C. Não tenho a massa, tenho o G, mas também não tenho a altura em C. Aliás, a altura no ponto C era exatamente o que eu precisava para poder determinar a inclinação. Agora, o que eu sei é que a energia mecânica em C é 70% da energia mecânica em B. Ou, se quiserem, é 0,70 da energia mecânica em B. E nós podemos aqui substituir a energia mecânica em B por 34,7 massas. Multiplicar aqui por 0,70. Isto vai me permitir obter 24,3 massas joules. E agora eu também sei que a energia mecânica em C é igual a mg vezes a altura em C. Então, reparem, eu posso substituir a energia mecânica em C por 24,3 m, que vai ser igual a m vezes 9,80 vezes a altura no ponto C. E as massas vão poder simplificar. O que significa que se eu passar aqueles 9,80 para o lado esquerdo, vou obter a altura em C. Portanto, 24,3 a dividir por 9,80, que é o valor da aceleração gravítica, vai-me dar 2,48 metros. E agora, se eu dividir isso pelos 40, uma vez que eu já tenho a altura em C, vou determinar a minha inclinação, que é 6,2 vezes 10 elevado a menos 2. O meu objetivo é determinar a inclinação em termos percentuais. Então, a inclinação em termos percentuais é só multiplicar o seno daquele ângulo por 100. Ou seja, 6,2 vezes 10 menos 2 vezes 100, que dá 6,2%. Eu agora tenho que fazer aqui uma conclusão. Verifique se a inclinação cumpre a recomendação indicada. Não cumpre. 6,2% é maior do que os 5% de máximo recomendado. Os problemas são sempre diferentes e, embora a gente procure encontrar uma norma, uma forma de sermos mais rápidos ou mais produtivos, às vezes é preciso pensar um bocadinho para chegar às respostas. Eu escolhi estes exercícios que eram algo diferentes do habitual, especialmente em comparação com os exercícios dos manuais. Espero ter-vos ajudado a ter outra perspectiva desta componente da física. Se tiverem dúvidas ou perguntas, deixem-me aqui em baixo ou enviem-me um e-mail.
Até breve.